Irmãos, há uma palavra que o Senhor colocou em meu coração para esta noite, e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos. E nós vamos começar lendo no Santo Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 4. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 17. A santa palavra do Senhor nos diz assim: e foi-lhe dado, está falando de Jesus, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando ou fechando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém. Um segundo texto que nós vamos ler está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. João, capítulo 20, e versículo 21. Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Amém. Ó Senhor, os nossos corações estão abertos para a recepção da Tua palavra. Remove, Senhor, as limitações, seja na transmissão, seja na recepção desta palavra, para que haja liberdade ao Espírito e à palavra, e que nós sejamos fiéis, tanto na entrega como na recepção desta palavra. Escreve-a em nossos corações, para que possa nortear pensamentos, decisões, atitudes. Ajuda-nos, Senhor, a superar as nossas fraquezas. É a oração que nós te fazemos agora, em o nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria, com esses dois textos, dar partida a uma palavra profética que tenho para este ano de 2022. O primeiro texto, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17, diz que Jesus voltou para Nazaré, onde ele fora criado, e ele foi para a sinagoga. Era costume ler parte das Escrituras e falar alguma coisa a título de exposição, e foi o que Jesus fez. E quando ele abriu o livro, ou seja, quando ele desenrolou o pergaminho, caiu exatamente no capítulo 60 do livro de Isaías, que é uma profecia a respeito do Messias, a respeito da sua atividade.
evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o segundo texto em João capítulo 20 e versículo 21, que é um texto citando palavras de Jesus depois da ressurreição, porém antes da ascensão. Jesus aparece aos discípulos e diz a eles, e é uma palavra não somente para aqueles discípulos, mas para todos os discípulos de Jesus: saiam e abençoem o mundo, como eu fiz. Meu Pai me enviou, e eu também vos envio. Jesus estava se dirigindo a eles, e também àqueles que haviam de crer na sua palavra, dizendo: eu estou enviando vocês. Vocês são meus comissionados. Vocês detêm uma delegação da minha parte. Vocês podem sair e podem falar em meu nome. O versículo seguinte, que é o versículo 22, diz: e tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Com apoio, irmãos, nesses versículos e na revelação do Espírito Santo, eu gostaria de fazer uma proclamação para esta igreja, para este setor, que este ano de 2022 é o ano da consolidação divina. Já faz alguns anos, irmãos, que todos os anos o Espírito Santo tem nos dado uma palavra profética, uma palavra para servir como uma espécie de bandeira para aquele ano, como um norte, como uma espécie de direção divina, para que nós trabalhemos e oremos e oremos e olhemos para aquela direção. Por muitos anos, na igreja que eu dirigi na cidade de Campinas, a gente ficava com uma expectativa muito grande para o tema do próximo ano, e que era revelado, era mencionado para a igreja no culto de passagem de ano. Acredito que nós começamos essa prática no ano de 2006, com o nosso primeiro tema, que foi o ano da abundância, com base num texto de Isaías capítulo 33 e versículo 6, que diz: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos ou nos teus anos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, o temor do Senhor será o teu tesouro. No culto de passagem de ano, de 2019 para 2020, Deus nos deu um tema, e na época eu fiquei um pouco assim preocupado. O nosso tema foi 12 minutos, 12 refeições, 12 frutos, 12 colheitas e a cura das nações. Na época eu hesitei um pouco em colocar algo sobre a cura das nações, mas cabe a nós simplesmente obedecer
eu mantive esse tema. E quando veio a pandemia, em março de 2020, as nações se enfermaram, e eu entendi que o Senhor nos tinha avisado com antecedência que haveria necessidade de uma aproximação maior de Deus, porque o nosso tema era 12 minutos diariamente de oração, 12 refeições, pelo menos um jejum de uma refeição no mês, então 12 refeições no ano, e como consequência, 12 frutos, 12 colheitas e a cura das nações. Nós tivemos ali na igreja experiências maravilhosas ao longo desses anos, trabalhando esses temas que o Espírito Santo nos deu. No culto de passagem de ano de 2020 para 2021, eu apresentei para a igreja o tema para o ano de 2021, que 2021 seria o ano de novos começos. Eu não tinha a mínima ideia de que em fevereiro de 2021 eu seria convidado pelo presidente, o pastor Wellington, para vir cooperar com os irmãos aqui nesse setor, o que, sem dúvida alguma, seria, como foi, um novo começo para mim. Como eu já falei para os irmãos, eu fiquei praticamente 25 anos naquela igreja. Dia 7 de dezembro de 2021, eu completaria 25 anos ali naquela igreja, como dirigente daquela congregação, e 31 anos congregando ali na mesma igreja. Então, para mim, foi realmente um novo começo. Teve que cortar o cordão umbilical. Esta, irmãos, é a primeira mensagem que eu tenho, assim, a honra de pregar neste ano de 2022. E eu gostaria de, assim, com muito respeito e muito temor de Deus, de dizer aos irmãos, dentro desse entendimento que o Espírito Santo me deu. Porque eu havia pensado que, como nós não tivemos culto de passagem de ano aqui na sede do setor, eu havia pensado em ficar sem apresentar um tema específico. Porém, na noite do dia 31, era mais ou menos 21h30, 9h30 da noite, e veio ao meu espírito um pensamento, uma palavra nítida e completa. E eu entendi que era uma palavra não apenas para mim, para a minha vida pessoal, mas uma palavra para ser compartilhada e vivida e realizada com o povo de Deus aqui deste setor. E esta palavra é que 2022 é o ano da consolidação de projetos decorrentes da boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas e em tudo quanto nos diz respeito. Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz, no segundo livro das Crônicas, capítulo 20 e versículo 20, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Glória a Deus. E quando hoje à tarde eu li este texto,
estareis seguros. Veio ao meu coração uma palavra que talvez não seja muito comentada entre nós, mas é uma palavra muito comentada nas nações, que é segurança alimentar. Segurança alimentar. Os governos do mundo, esse é o principal tema discutido na ONU. Segurança alimentar. Porque, irmãos, nós vivemos aqui num país tropical, um país que em se plantando tudo dá, mas existem vários países no planeta que a temperatura, que a própria topografia desses países, a terra, o relevo, não ajudam muito para o plantio de gêneros alimentícios. E parece que hoje o Espírito Santo quis falar ao coração de alguém: não tenha medo de faltar comida na sua casa. Não tenha medo, porque não vai faltar. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Segurança na alma, segurança do espírito, mas também segurança alimentar. Oh, glória a Deus! Não vai faltar. E crede nos seus profetas e prosperareis, porque o Senhor está zelando pela sua obra. Cada servo e cada serva de Deus está debaixo das mãos de Deus. Glória a Deus. Minha mãe ficou 4 anos acamada. E o Senhor diz que Ele afofa a nossa cama durante a doença. Ela não teve problema. Ela já era negrinha, assim como eu, então tem a pele um pouco mais dura. Mas ela não teve problema de feridas, porque o Senhor afofou a cama. Tudo quanto o Senhor diz na sua palavra, passarão os céus e a terra. Mas essas palavras não passam. Aleluia, o Senhor zela pela sua obra, zela pelos seus filhos. Nós estamos no reino de Deus. Nós não somos ovelhas sem pastor. Nós temos o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Nós não somos um exército sem líder. Agora, meus amados irmãos, há muitas coisas que testam a nossa disposição em aceitar a palavra dos profetas, em ouvir o que o Espírito diz à igreja. Acho que eu já contei para os irmãos aqui. Uma vez eu fui num culto, numa congregação, que depois eu vinha dirigir aquela congregação, tinha poucos crentes lá. Eu já falei para os irmãos, quando eu fui dirigir aquela congregação, tinha só 3 crentes. Eu e minha mãe, éramos 5. E eu, antes de dirigir aquela congregação, eu fui num culto lá, e tinha um irmão pregando, e tinha pouquinha gente lá mesmo. Acho que só tinha os 5 mesmo, ou 6, com o pastor que estava lá pregando. Era um outro pastor. Aí o pastor, eu estava sentado com minha mãe assim, no banco da frente. Aí o pastor falou para mim: eu tenho uma palavra de Deus para falar com o irmão. Eu falei: pode falar. Ele falou: olha, Deus está muito satisfeito com os cuidados que o irmão tem com a serva dele, se referindo à minha mãe. E eu na hora pensei: acho que esse pastor está querendo uma oferta. Isso foi numa sexta-feira. No sábado eu fui para Campinas, era a ceia do Senhor, nessa igreja que era a nossa igreja sede. Na época era a igreja sede, depois eu acabei indo para essa igreja.
E na volta, irmãos, eu capotei meu carro deu perda total. Na hora que acabou o acidente, eu lembrei da palavra do pastor. Deus está muito satisfeito com os cuidados que você tem, irmão, tem com a serva dele. Crede nos seus profetas e prosperareis. Nós temos, meus amados irmãos, que julgar as profecias. E qualquer profeta que não quiser submeter, que não aceitar que a sua profecia seja julgada pelos anciãos da igreja. Eu não quero esse profeta profetizando aqui. Eu só quero profeta profetizando aqui, que os anciãos da igreja podem se reunir e falar: essa profecia é uma profecia de Deus. Então, meus amados irmãos, existem coisas às vezes insignificantes ou de menor importância, mas que testam a nossa disposição em aceitar a palavra profética, em ouvir o que o Espírito diz à igreja. Há uma expressão de Jesus olhando para Jerusalém em Mateus capítulo 23 e versículo 37, em que ele disse: quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes, porque eles não reconheceram que aquele era o tempo da visitação. Eles não reconheceram que Deus estava entre eles, que era o tempo do Emanuel profetizado. Em Lucas capítulo 14 e versículo 42, Jesus disse: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste dia, o que à tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos nossos olhos. Eu quero orar em nome do Senhor Jesus, como estou orando em meu coração, que cada um de nós que estamos aqui, ou você que está conosco pela internet, ou você que vai ouvir essa mensagem depois, que você reconheça que é chegado o teu tempo, que você reconheça aquilo que pertence à tua paz, e que isso não seja encoberto aos teus olhos. Então eu quero lhe dizer nesta noite, não importa o que você está passando, nem por quanto tempo você permanece nessa situação em que o gráfico aponta negativo, uma situação que precisa evidentemente ser mudada. Pode ser que você esteja como aquele homem, há 38 anos, esperava que as águas fossem agitadas, e que ele conseguisse ser o primeiro a pular da água. Porque existem situações que nós esperamos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 20 anos, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, e quando o sol brilha, ninguém pode impedir que o sol continue a brilhar. Pode ser que você esteja esperando há muito tempo. Às vezes a pessoa até se acomoda dizendo: é a vontade de Deus. Isso não aconteceu. Eu tinha uma grande expectativa, eu tinha um desejo no meu coração, esse desejo não foi realizado, mas é a vontade de Deus. Se Deus não falou, não tire as suas próprias conclusões pelo tempo. Nós não somos guiados pelo tempo, nós somos guiados pela fé. Glória a Deus. Um sonho
uma profecia e não aconteceu. O tempo passou e não aconteceu. Nesta noite eu estou trazendo uma palavra divina, pela revelação do Espírito Santo, de que este ano de 2022 é o ano da consolidação. Quando nós falamos em consolidação, nós estamos falando em concretização, em realização de projetos decorrentes da boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida e tudo quanto lhe diz respeito. Estamos falando de projetos que nasceram no coração de Deus. Estamos falando de projetos que foram gestados no coração de Deus. E este ano de 2022 é o ano da consolidação. Porque você vai realizar coisas que você tem procurado realizar ao longo da sua vida. Mas nessa noite você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Quantos podem levantar a mão e falar eu creio? Mas fala eu creio com fé. É o ano da realização, o ano da concretização, o ano da estabilidade, o ano da manifestação da glória de Deus. Aleluia! Porque a glória de Deus se manifesta sobre várias formas. A glória de Deus tem vários matizes e ela se manifesta sobre várias formas. Agora, irmãos, essa realização, ela tem um protocolo. Com a Covid, nós ouvimos tanto falar em protocolos, e todos nós já sabemos que um protocolo é uma sequência de atos. Tem este ato, depois tem este, e foi uma discussão. E ainda é uma discussão tão grande, se deve ter este protocolo, ou se não deve ter este protocolo, qual é o protocolo que deve ser aplicado. Agora, num protocolo, você não pode ir para o segundo, sem primeiro cumprir o primeiro. O primeiro é uma espécie de pré-requisito. E aqui, o primeiro ato desse protocolo é o protocolo para consolidação, para concretização, para realização, para materialização de projetos decorrentes da vontade de Deus para as nossas vidas, projetos que estão engavetados. Não que estão escondidos de nós, mas são projetos que apenas aguardam que nós cresçamos e atinjamos a estatura necessária para a administração desses projetos. Porque o herdeiro, embora seja senhor de tudo, enquanto ele não atingir a estatura determinada pelo Pai, embora ele seja senhor de tudo, mas tudo está em outras administrações, de tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Eu tenho assim uma grande esperança em meu coração, que nós haveremos de crescer e atingir a estatura proclamada pelo Pai, e entraremos na administração de todas as bênçãos, porque nós teremos estatura suficiente para isso. Cresceremos no nível que Deus projetou para que nós entremos na administração. E o primeiro ato desse protocolo consiste em louvar a Deus
pela antecedência, ou com antecedência pela vitória. Evidentemente, irmãos, a nossa parte é sempre louvar a Deus. Mas aqui nós estamos tratando de um protocolo que começa em louvar ao Senhor de maneira antecipada, agradecê-lo antecipadamente, louvar ao Senhor antecipadamente, porque Ele está abrindo um caminho de paz no meio da tempestade. Ele está abrindo um rio no deserto. E você vai ver o que vai acontecer. Porque quando nós louvamos a Deus antecipadamente, Ele toma as nossas batalhas. Ele se torna advogado, juiz. Ele quem luta em nosso lugar. Nós não precisamos abrir a boca, nós não precisamos mexer um músculo, nós não precisamos fazer nada, porque é o Senhor quem luta as nossas lutas. Ele pelejará por você. Eu vou dizer para os irmãos que eu recebi esta palavra do Senhor. Eu sou uma pessoa comum, eu sou uma pessoa com muitos defeitos, mais do que vocês pensam. Eu tenho mais defeitos do que vocês imaginam, mas esta mensagem eu recebi do Senhor. Que 2022 é o ano da consolidação, da realização, da concretização de projetos que nasceram do coração de Deus. Alguns desses projetos foram revelados pela profecia quando você estava no ventre da sua mãe. Foi anunciada a palavra profética. E os anos têm se passado, mas nesta noite o Espírito de Deus diz a você que esta palavra é uma palavra viva. Aquela palavra que foi falada quando você estava no ventre da sua mãe é uma palavra viva. É uma palavra que está sendo conservada no céu. Aleluia. Para alguém o sonho é ser batizado com o Espírito Santo. Outro pode dizer: o meu sonho é casar. Outro pode dizer: o meu sonho é ver toda a minha família servindo ao Senhor. Porque eu fico com uma dor no meu coração só de pensar que o meu filho não quer servir a Jesus. Oh, aleluia! Aquele que toca os corações, Ele conhece o seu coração. E Ele vai trabalhar de uma maneira plena, de uma maneira completa, de uma maneira perfeita, como só Ele sabe fazer no coração do seu filho. Outro pode dizer: o meu sonho é ter a minha casa própria. Outro pode dizer: o meu sonho é entrar em uma faculdade. Outro pode dizer: o meu sonho é passar em um concurso. Outro poderá dizer: o meu sonho é ter a minha empresa, é ter o meu negócio. Agora, irmãos, enquanto eu preparava esta mensagem, o Espírito Santo me disse que hoje estaria alguém aqui cujo sonho é ter um plano de saúde. Eu fiquei até preocupado e dou graças a Deus porque o nosso irmão dentista não está aqui. E a palavra, ela é para quem está aqui. Porque o Espírito Santo me disse que estaria alguém aqui nesta noite, cujo sonho é ter um plano de saúde. E que esse plano esse sonho será realizado. Pode fazer os estudos, pode fazer o planejamento, porque a glória de Deus se manifestará.
Deus não está perguntando se você é médico. Deus não está perguntando se você é da área da saúde. Deus está perguntando apenas se você tem fé. É a matéria-prima que Ele precisa para que isso seja realizado. Glória a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele libera riquezas para aqueles que desejam investir pesado na sua obra. Para aqueles que passam pelo teste de fidelidade no pouco. Esses, diz a palavra de Deus, sobre o muito serão colocados. O meu sonho, irmãos, é ver esta igreja que tem 1.200 lugares. Ver as pessoas disputando um lugar para se assentar e receber a palavra de Deus e receber a unção do Espírito Santo. Glória a Deus. E vai acontecer. Nós não vamos ficar teorizando, estudando, nós não vamos ficar ensaiando, nós não vamos ficar projetando, ficar adiando. Nós vamos partir, como já estamos, da teoria para a prática. Eu particularmente, irmãos, eu falo para o pessoal que trabalha comigo, secularmente, falo, olha, eu não gosto de palavra com N no meio. Palavra com N no meio, que chamam de gerúndio, que é, estou fazendo, estou preparando, estou bolando como fazer isso. Porque é preciso começar e manter o foco, manter-se naquele foco, como está escrito em Jó 22:28, manter-te-ás firme, determinando tu algum negócio, você não vai olhar de lado, você não vai deixar aquele negócio por um mais vantajoso, você vai se manter e a luz brilhará nos teus caminhos. É preciso começar e terminar bem, porque é melhor o fim do que o começo das coisas. Obviamente, é bom começar bem. E quem começa na direção do Espírito Santo, começa bem e termina melhor ainda. Se há uma coisa que nós precisamos, irmãos, e eu espero me aprofundar mais com os irmãos, é romper o hábito de adiar. É romper o hábito de deixar para o dia seguinte, deixar para o mês seguinte, deixar para o ano seguinte, porque o nome do Senhor é já. E é preciso também romper com o hábito de terceirizar as coisas. Eu quero pregar uma mensagem para os irmãos, eu já preguei esta mensagem, mas vou pregar ela aqui outra vez. Um dia a mais com as rãs. Porque quando Moisés perguntou, quer que eu ore agora? Faraó, não. Deixa para o dia seguinte, não vamos ficar essa noite ainda com as rãs. É preciso romper o hábito de adiar. O Salmo 68 diz, mas alegrem-se os justos e se regozijem na presença de Deus e se encham de júbilo. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, louvai aquele que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é já. Exultai diante dele. Exultar, irmãos, é gritar. Oh, glória a Deus! Às vezes as pessoas perguntam, oh, por que você grita tanto? Deus é surdo? Não, mas não dá para exultar em voz baixa. Exultar é em altos brados. E exultar faz parte da adoração estabelecida por Deus. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus na sua santa morada. Deus faz que o solitário viva em família, liberta os presos e o faz prosperar, mas os rebeldes habitam em terra árida.
nós já somos, irmãos, uma igreja sem muros. Mas neste ano nós vamos ampliar. E nós vamos em todos os lugares, viu, pastor Wilson? Onde houver pecador perdido, nós estaremos ali. Glória a Deus! E nós vamos levar a preciosa palavra do Senhor, ainda que seja andando e chorando, mas vamos fazer uma grande colheita e vamos voltar para casa, vamos voltar para a igreja, trazendo os nossos molhos. Se você está apenas na teoria, se você está apenas em estudos, se você não fala de Jesus todos os dias para alguém, você está atrasado. Porque tem muita gente fazendo isto aqui nesta igreja. Estou falando, irmãos, em sair da teoria, dos estudos, das pregações, e ir para a prática, e ir para onde os pecadores perdidos estão. A Bíblia nos diz, em Oséias capítulo 10, versículo 12, plantem as boas sementes da justiça e colherão o meu amor. Passem arado no chão duro de vossos corações, porque chegou o dia de procurar o Senhor, para que Ele venha e derrame a salvação sobre vocês. Então nós vamos arar essa terra, que é o chão duro de nossos corações, e vamos tirar os pedregulhos, e vamos tirar as ervas daninhas, e vamos tirar aquela tal de tiririca, que é a mais difícil para tirar, porque a gente cava, e ainda fica uma raizinha de amargura, de tiririca, lá no fundo do coração. E tem que cavar mais fundo ainda, porque uma raiz de amargura contamina o amargurado e contamina a muitos outros. Então nós vamos arar essa terra, e a terra estará preparada, e Deus vai realizar o milagre. Ele vai mandar a chuva, Ele vai mandar o sol, Ele dará o calor, e Deus dará chuvas próprias nas estações, mas Ele ainda dá chuvas extraordinárias. E o milagre vai acontecer, e nós vamos colher muitos frutos para o louvor e a honra do Senhor. Para que as pessoas, não para a nossa própria glorificação, mas para que as pessoas que estão de olho, elas possam ver, como está escrito no Salmo 118, este versículo que o pastor, o nosso ancião José Pereira, sempre cita, todos os cultos, ele cita: foi o Senhor quem fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Oh, glória a Deus! E nós vamos glorificar, dizendo como os nossos irmãos no passado, no Salmo 126, quando o Senhor realizou grandes coisas, diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Eles diziam, e por isso estamos alegres. Eu vou dizer aos irmãos, eu tenho convicção no meu espírito, que o Senhor realizará uma grande obra aqui nesta zona norte de São Paulo. Uma obra que vai abalar São Paulo e que vai abalar o Brasil. E você não pode ficar fora. Glória a Deus. É sonho? É sonho. Agora, os sonhos, eles são um subproduto do Espírito Santo. O profeta Joel, capítulo 2, versículo 28, ele diz que depois que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne, vossos filhos
e vossas filhas profetizariam. Os vossos velhos teriam sonhos. Ou você está parecendo um adolescente? Eu quero parecer um adolescente. Eu quero que as pessoas falem: olha, esse pastor aí, ele é muito bom da cabeça, ele parece um adolescente, ele tem sonhos. Oh, glória a Deus! Sonhos é para os velhos. Velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Oh, aleluia, aleluia. Se você deseja experimentar este tempo de consolidação divina em sua vida, de bênçãos que estão empacotadas com o seu nome, mas você não teve acesso para abrir este pacote, este é o tempo em que você vai abrir este pacote de bênçãos. Agora você precisa se liberar, ou se libertar de todos os obstáculos, de todos os fatores limitantes, para que você possa ter esse trânsito, oh glória a Deus, uma comunhão plena, saudável, crescente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o originador da unção e da bênção. Agora, a unção que está no Espírito Santo, que vem do Espírito Santo, ela vem por meio de uma comunicação direta do Espírito Santo com o nosso espírito. Então nós precisamos remover as barreiras, os obstáculos que poderiam entristecer o Espírito Santo e impedir este fluir. Isso não é para poucos, para alguns selecionados. Isso é para todos. Todos os que tiverem o Espírito Santo terá esta unção, terá esta capacitação, terá esta habilidade para que os projetos de Deus sejam realizados, consolidados, estabilizados em sua vida. Projetos que nasceram da vontade de Deus. 2022 é o ano da consolidação. E Deus então vai lhe dar habilidade, Deus vai lhe dar capacidade, Deus vai aumentar a sua capacitação intelectual. É um propósito de Deus para esta igreja, mas é um propósito de Deus também individualmente para todo crente. Olha, irmãos, Deus não chama as pessoas para a salvação para ele ficar olhando e se divertindo. Está vendo aquela salva? Ela passa ali e nem olha para o lado. Está vendo aquela salva? Eu vou pegar agora como exemplo minha mãe, que era salva e nem olhava para o lado da televisão, porque a televisão para ela era pecado. Então, se a gente ia na casa de alguém e a pessoa ligava a televisão, ela olhava para o outro lado. Deus dá essa capacidade para o salvo. Não estou falando para você não olhar para a televisão, mas tem coisas na televisão que realmente não é para olhar. Davi disse: não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Irmãos, Jesus me libertou da televisão. Eu gostava muito de televisão, porque eu vivi a minha vida toda sem poder assistir televisão. Quando eu pude assistir televisão, porque eu falei, agora eu sou pastor da igreja, agora aqui quem quiser assistir televisão pode assistir televisão. Até então, eu nunca tinha assistido televisão. E também nunca tinha usado calça jeans. Eu só fui usar calça jeans quando eu fui o pastor da igreja, que eu liberei para usar calça jeans. E também para usar tênis, que não podia também usar tênis. E quando eu fui o pastor, eu peguei e liberei. Quem quiser usar tênis, pode usar tênis. E eu gostava de assistir televisão. Mas faz, irmãos, uns 10 anos que Jesus me libertou da televisão. Eu não estou falando que televisão é pecado, mas Jesus me libertou, eu não perco tempo com televisão, não ligo televisão. Ah, tem uma televisão no meu quarto? Tem, mas eu não sei a última vez que eu liguei. Uma vez teve a Copa do Mundo e eu queria assistir o jogo da Copa do Mundo, e a última vez que eu tinha ligado a televisão tinha sido na outra Copa.
E eu queria ligar a televisão, eu até pedi um help para o Pedrinho, liguei para ele: ô Pedrinho, como que eu ligo essa televisão aqui, porque não está dando certo e tal, e tal, e tal. Jesus me libertou da televisão. Deus não chama pessoas para serem salvas, para depois ele ficar olhando lá onde ele está sentado no globo da terra. Está vendo aquele pastor lá? Está vendo aquele irmão? Está vendo aquela irmã? Está todo mundo bebendo cerveja e ele não bebe cerveja. O Senhor não nos chamou para ele ficar se divertindo, olhando para a nossa santidade. Ele nos chamou com um propósito. E o seu propósito vai ser realizado. É possível que algumas pessoas ainda não descobriram o propósito ou o chamado de Deus para as suas vidas. No entanto, isso não significa que Deus não tenha um propósito. Pode ser que você ainda não descobriu, mas você tem um propósito. E se Deus mandou você para esta igreja, Ele mandou para que você, pela palavra e pelo Espírito Santo, você descubra, você tome conhecimento do propósito de Deus para a sua vida. E se você estiver aqui e o propósito de Deus para a sua vida não for revelado, não fique nessa igreja, vá para outra. Vá para uma igreja onde Deus fala com você. Nós não vamos para uma igreja porque é perto da nossa casa. Nós não vamos para uma igreja porque os nossos amigos estão lá. Nós vamos para uma igreja para ouvir Deus falar. Glória a Deus. Agora, esse complexo, palavra, essa combinação, palavra e poder do Espírito Santo, é uma combinação explosiva. É uma combinação que abre a nossa mente para realidades que até então nós nunca tínhamos pensado. É uma combinação que amplia o nosso QI, a nossa capacitação intelectual. Palavra e poder do Espírito nos ensina, nos orienta, nos dá força, faz-nos ser pessoas esforçadas, capacitadas, crentes fortes em Cristo. Queridos irmãos, não basta apenas ser salvo. Além de ser salvo, tem que ser uma pessoa habilitada, tem que ser uma pessoa capacitada para o exercício de toda a boa obra. O apóstolo Paulo diz que essa é a finalidade pela qual Deus dá apóstolos, profetas, pastores, mestres, doutores na palavra para a igreja. Para que os santos sejam fortalecidos, estruturados e preparados para o ministério e para o exercício de toda a boa obra. Agora, quando você recebe uma palavra do Espírito Santo, você precisa valorizar essa palavra, cuidar desta palavra com zelo, para não perder e andar na unção. E todos os impedimentos serão destruídos. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. Davi derrotou um gigante. Paulo expulsou demônios. Eu fico muito impressionado com aquela história de Atos capítulo 16, versículo 17 e 18. Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, seguindo a Paulo e a nós, Lucas está dizendo, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Eu fiquei pensando, e ainda vou pedir a Deus que me dê a revelação, a razão por que Paulo esperou durante muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Olha, queridos irmãos, existem grandes obras em nossa geração,
que nós podemos realizar para o reino de Deus. E eu oro em meu coração que neste ano de 2022 seja um ano de destaque em nossas vidas, um ano inesquecível em nossas vidas, um ano de destaque nesta igreja, seja aqui na sede, seja nas congregações, que este ano seja um ano de destaque para a glória de Deus. Ó Senhor, nós queremos estar em compatibilidade com o Espírito Santo, com a palavra e com o Espírito Santo, para que possamos realizar as obras que o Senhor projetou para este tempo. O Senhor é um Deus que trabalha com temporadas, com anos, com semanas, com estações, com séculos, com tempos. E nós cremos que neste tempo, o Senhor tem algo para ser realizado por aqueles que estão aqui neste tempo. O Senhor já nos mandou antecipadamente uma palavra para que nós tenhamos uma compreensão a respeito dos tempos. E nós respeitamos a tua palavra e queremos estar em sintonia com aquilo que o Senhor já nos revelou, com aquilo que o Senhor está nos revelando. E eis-nos aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, seja no lar, seja na igreja, seja no comércio, seja na indústria, seja onde quer que for. Eis-nos aqui, Senhor. Aleluia. Se há alguma falta, voluntariamente, nós nos colocamos na mesa do cirurgião e dizemos: pode realizar a poda, Senhor. Pode realizar a poda, contanto que nós nos tornemos aptos para a realização de toda a boa obra. Porque o Senhor é aquele que fere para realizar a poda, mas cura incontinentemente. Nós estamos tranquilos em tuas mãos. Nós descansamos em tuas mãos. Há irmãos que precisam de cura divina para este tempo. Eu quero te pedir, Senhor, remove as enfermidades. Remove as enfermidades. Sejam cânceres, úlceras, toda manifestação de doença, seja ela visível ou invisível, seja ela exposta ou incubada, em nome de Jesus Cristo, ministramos a cura divina, saúde plena, aleluia. Realiza, Senhor, cirurgias, troca órgãos, faz, Senhor, transplantes, ressuscita funções que estão mortas, em nome de Jesus Cristo, amém. Louvado seja o Senhor.